A aula de hoje diz respeito aos problemas básicos de contagem, aos princípios da análise combinatória. A análise combinatória é tradicionalmente um tema que é considerado extremamente difícil por parte dos nossos alunos e muitas vezes por nós também. Eu particularmente acho que é perfeitamente possível minimizar essa dificuldade que os alunos sentem nesses problemas de combinatória mediante certas atitudes. E nós vamos tentar descrever que atitudes são essas nesta aula de hoje. Vamos começar relembrando o princípio básico da contagem, chamado de princípio básico da enumeração ou de princípio multiplicativo. Ele diz essencialmente que se temos que tomar duas decisões sucessivamente, e se a primeira decisão pode ser tomada de X modos distintos, e se depois de tomada a primeira decisão, uma segunda decisão puder ser tomada de Y modos distintos, então o número de modos de tomar as duas decisões em seguida é igual a X vezes Y. Contagem, ou seja, essa análise combinatória que ensinamos no ensino médio, gira em torno desse princípio. O número de maneiras de tomar duas decisões sucessivamente é o produto do número de maneiras de tomar a primeira pelo número de maneiras de tomar a segunda depois de termos tomado a primeira. Então vamos começar propondo um exercício razoavelmente simples, que é o seguinte: quantas são as placas que podem ser formadas para automóveis? As placas, conforme nós sabemos, são formadas por 3 letras das 26 do alfabeto, K, Y e W inclusive, seguidas por 4 dígitos. De quantos modos se pode formar uma placa? Em geral, os nossos alunos procuram fórmulas mágicas para a resolução de problemas e, infelizmente, os livros didáticos, em sua maioria, procuram também fabricar fórmulas mágicas para a resolução desses problemas. Eu sempre digo aos meus alunos que, nesses problemas de contagem, esses problemas que perguntam de quantos modos uma coisa pode ser feita, o que é mais importante fazer é tomar uma atitude correta diante do problema, tomar uma postura adequada diante do problema. E qual é a postura adequada para qualquer problema de contagem? É sempre a gente se imaginar no papel da pessoa que vai fazer a coisa pedida pelo problema. O problema nos pergunta de quantos modos se pode formar uma placa de automóvel. É essencial para a resolução desse problema que nós nos imaginemos na situação da pessoa que vai efetivamente formar uma placa. E aí nós temos que ver que decisões deveremos tomar para formar essa placa. Quais são as decisões que temos que tomar para formar essa placa? Vamos ter que escolher 3 letras para a parte inicial da placa e 4 dígitos para a parte numérica da placa. A segunda coisa que eu recomendo aos meus alunos é que eles não tenham nunca
pressa de fazer a resolução, que não queiram fazer tudo de uma vez só, que procurem dividir as decisões a serem tomadas em várias pequenas decisões, numa sequência de decisões mais simples. No caso de escolher as 3 letras e os 4 dígitos, é, na realidade, tomar 7 decisões sucessivamente. Escolher a primeira letra, escolher a segunda, escolher a terceira, escolher o primeiro dígito, escolher o segundo dígito, escolher o terceiro dígito, escolher o quarto dígito. Basta contar de quantos modos cada uma dessas decisões pode ser tomada e aplicar o princípio fundamental. Ora, de quantos modos nós podemos tomar a primeira decisão, que é a escolha da primeira letra da placa? 26. De quantos modos podemos tomar a segunda decisão, que é a escolha da segunda letra da placa? 26 também. Terceira letra. Primeiro dígito. Segundo dígito. Terceiro dígito. Quarto dígito. O princípio fundamental da combinatória diz que a resposta do problema é, portanto, 26 ao cubo vezes 10 à quarta. É claro que a técnica não depende exclusivamente dessas coisas que eu falei até agora. Se bem que eu particularmente acho que a grande dificuldade que as pessoas têm em combinatória se deve ao fato de respeitarem sistematicamente a primeira e mais simples parte da técnica, que é da postura diante do problema. Poucas vezes, diante de um problema, as pessoas costumam realmente se imaginar como sendo a pessoa que vai fazer a coisa pedida pelo problema e raramente se preocupam, então, em ver que decisões devem ser tomadas. O segundo problema que nós vamos propor é o seguinte: uma bandeira é formada por 7 listras, que devem ser coloridas usando-se apenas 3 cores. E não deve haver listras adjacentes com a mesma cor. De quantos modos a bandeira pode ser colorida? A primeira coisa para a resolução desse problema é tomar a postura adequada. E qual é a postura adequada diante desse problema? Devemos nos imaginar como tendo uma bandeira com 7 listras à frente e devemos nos imaginar como sendo a pessoa que tem que colorir essa bandeira. E temos que verificar que decisões devem ser tomadas. Ora,
Se eu tivesse que colorir essa bandeira, qual era a primeira decisão que eu deveria tomar? Escolher a cor da primeira listra. De quantos modos eu posso escolher a cor da primeira listra? 3. A segunda decisão é a escolha da cor da segunda listra. De quantos modos eu posso escolher a cor da segunda listra? Por que 2? Não posso repetir a cor utilizada na primeira listra. Terceira listra. 2, porque não posso usar a cor da listra anterior. E assim, analogamente, acabo com 3 maneiras de colorir a primeira listra e 2 maneiras de colorir cada uma das demais listras. A resposta é 3 vezes 2 à sexta, 192. Uma coisa importante na técnica é a seguinte: quando nós dividimos as decisões em etapas, é essencial que as decisões mais difíceis, as decisões mais restritas, sejam tomadas em primeiro lugar. Por quê? Porque pequenas dificuldades, quando adiadas, costumam se transformar em imensas dificuldades. O próximo problema ilustra bem esse fato. Quantos são os números naturais de 3 dígitos distintos? Tomando a postura adequada, formar um número natural de 3 dígitos é tomar sucessivamente 3 decisões. Escolher o primeiro dígito do número, escolher o segundo dígito, escolher o terceiro. Alguma dessas decisões é mais complicada que as demais? Ou melhor dizendo, é mais restrita que as demais? A escolha do primeiro dígito. Por quê? Porque não pode ser 0. Então, é exatamente pelo fato dessa primeira decisão aqui ser mais restrita, que é por ela que nós vamos começar o problema. De quantos modos eu posso escolher, então, o primeiro dígito? Por que 9? Porque o 0 não pode entrar. Segundo dígito. 9 também. Por quê? Não pode entrar apenas o dígito que tiver entrado na primeira casa. E na última casa, por quê? Não podem entrar os 2 dígitos que entraram nas casas anteriores. Então, pelo princípio básico, a resposta é 9 vezes 9 vezes 8, 648. Reparem o que uma pessoa que viola a boa técnica consegue fazer com esse problema. Vejam qual é o preço a pagar pela violação da boa técnica. Esperamos que a pessoa não ligasse para o fato que a escolha do primeiro dígito é uma decisão mais problemática, mais restrita que as demais. E começasse pelo último dígito.
De quantos modos pode ser escolhido o último dígito? 10. Não há restrições. De quantos modos pode ser escolhido o penúltimo dígito? 9. Por que 9? Não posso repetir o dígito que eu coloquei na última casa. E agora tenha a bondade de me responder de quantos modos eu posso escolher o primeiro dígito. Qual é a resposta? Não sei. Por que não sei? Se por acaso eu não tiver usado o zero nessas duas últimas casas, então eu terei 3 algarismos que não poderão ser usados na primeira. Eu não poderei usar o zero e não poderei usar os 2 algarismos que eu usei nessas duas casas. Então terei 3 algarismos proibidos e, portanto, quantos disponíveis para serem usados na primeira casa? 7. Agora, se por acaso eu tiver usado o zero em uma dessas duas casas, eu só terei 2 algarismos proibidos de ocuparem a primeira. E, portanto, terei quantos disponíveis para a ocupação da primeira casa? 8. De modo que a resposta de quantos modos eu posso preencher a primeira casa, a resposta é depende. 7 ou 8. Depende de quê? De eu haver ou não usado o zero nas duas últimas casas. Vejam como é que um problema simples pode ser transformado num problema extremamente complicado pela violação da boa técnica. O próximo problema é parecido com o que acabamos de resolver. Quantos são os números? Agora, em vez de números naturais, eu vou fazer uma restrição maior. Quantos são os números pares de 3 dígitos distintos? As decisões são, naturalmente, a escolha dos 3 dígitos. Qual dessas decisões é a mais restrita? É a escolha do último dígito. Porque a restrição do número ser par obriga que este último dígito seja 0, 2, 4, 6 ou 8. De modo que há 5 modos de tomar essa decisão, escolha do último dígito. Qual é a próxima decisão mais restrita? Primeira casa, porque a primeira casa tem o problema do zero. De quantos modos eu posso escolher o primeiro dígito? Não sei. Por que não sei? Se eu tiver posto aqui na última casa o zero, então eu só terei o zero proibido de ocupar a primeira casa. E terei quantas possibilidades para a primeira casa? 9. Já se eu tiver posto aqui o 2, ou 4, ou 6, ou 8, eu terei 2 dígitos proibidos de ocupar a primeira casa. Esse que foi usado na última casa e mais o zero. Então terei quantas possibilidades? 8. Esse tipo de problema, esse tipo de dificuldade, é bastante comum nesses problemas de contagem.
E há essencialmente dois modos de vencer esse tipo de dificuldade. O primeiro modo consiste essencialmente em, quando se chega a um impasse desse tipo, começar tudo de novo, contando separadamente, abrindo o problema em casos para que esse impasse não ocorra. Por que houve esse problema aqui na primeira casa? Tudo dependia de eu ter colocado na última casa o 0 ou não. Então nós vamos parar e vamos começar a resolver o problema de novo, contando separadamente os números em que se coloca o 0 na última casa e os números em que não se coloca o 0 na última casa. Colocando o 0 na última casa, evidentemente só um modo de preencher a última casa. Neste caso, há quantos modos de preencher a primeira? 9. E então, quantos modos de preencher a casa do meio? 8. Na casa do meio eu não posso usar nenhum dos dois dígitos já utilizados. Então, no primeiro caso, números terminados em 0, eu tenho, pelo princípio básico, 72 números. E no segundo caso, como a última casa tem que ser preenchida por um algarismo diferente de 0, e como o número é par, há quantos modos de preencher a última casa? 4. A última casa só pode ser preenchida com 2, 4, 6 ou 8. Agora, de quantos modos eu posso preencher a primeira casa? 8. Eu não posso colocar o 0 e não posso repetir o cara que foi colocado na última. Finalmente, a casa do meio. Não se pode usar na casa do meio nem o algarismo utilizado na última, nem o algarismo utilizado na primeira. 8. Então, há 256 números terminados por um algarismo diferente de 0. O total, que é a resposta do problema, então, é 328. Essa é uma técnica poderosa e bastante simples de resolver esse tipo de dificuldade. Começar o problema de novo contando separadamente. Há uma outra técnica, que é, digamos assim, a técnica do atropelamento. Consiste em atropelar uma das condições do problema. Ou seja, essa técnica consiste em, diante da dificuldade, eliminar uma das restrições do problema para vencer a dificuldade. Evidentemente, eliminando uma das restrições do problema, a resposta que nós vamos encontrar será maior do que a resposta real, né? Porque nós vamos contar todos os elementos que satisfazem a restrição e também todos que não satisfazem aquela restrição. Depois nós vamos ter que retirar da resposta encontrada os elementos que foram contados indevidamente, ou seja, que não satisfazem a restrição do problema. Então, o nosso problema é quantos são os números pares de 3 dígitos distintos? A casa mais restrita é a última, é por ela que eu começo. De quantos modos eu posso preencher a última casa? 5.
Aí, quando eu vou para a primeira casa, é aí que surge a dificuldade. Porque na primeira casa eu não posso colocar o zero. Se o zero já tiver sido utilizado na última casa, só o zero estará proibido de ocupar a primeira e eu terei 9 possibilidades. Se a última casa tiver sido preenchida por alguém diferente de zero, esse alguém e o zero não poderão ocupar a primeira casa, eu terei 8 possibilidades. Foi aqui que se deu um impasse. Então, como eu venço o impasse? Eu elimino uma das restrições do problema. A restrição que está me atrapalhando é o fato que zero não pode ocupar a primeira casa. Então, eu elimino essa restrição do problema. Zero agora pode ocupar a primeira casa. Ora, valendo que o zero ocupe a primeira casa, de quantos modos eu posso preenchê-la? 9. Só não poderei colocar na primeira casa o algarismo que foi colocado na última. E, finalmente, na casa do meio, 8. Então, a resposta será 9 vezes 8 vezes 5, 360. Essa resposta 360 é certamente maior do que a resposta real. Por quê? Porque nós eliminamos essa restrição que o zero não poderia ocupar a primeira casa. Quando contamos em 360, estamos incluindo aí números que começam por zero também. Esses são os números que foram incluídos indevidamente. Esses devem ser excluídos agora da resposta. Como começa em zero, essa é a casa mais restrita, a primeira, que só pode ser preenchida de um modo. A outra casa mais restrita é a última, porque como o número é par e tem dígitos distintos, a última casa só pode ser ocupada por 2, 4, 6 ou 8, portanto 4 possibilidades. E aí a casa do meio, a restrição é que não podemos usar os dígitos utilizados na primeira e na última. 8. 32. Então, vejam. Contamos 360 elementos, 32 dos quais contados indevidamente. Qual é a resposta, então? 360 menos 32, 328. Uma coisa boa da matemática é isso, né? Por qualquer processo, a resposta é a mesma, né? Graças a Deus. Tem. É muito comum a gente ver em livros, para cada problema, sempre a solução mais brilhante para o problema. Nenhuma dessas duas soluções que eu apresentei aí é a mais brilhante solução para esse problema. Mas é claro que se a gente tem interesse que os nossos alunos aprendam, a gente não deve procurar em cada problema a solução mais brilhante para o problema. A gente deve procurar dominar certas técnicas gerais que possam ser usadas, se possível sempre, ou pelo menos em muitos casos. Se formos para cada problema procurar um truque que resolva brilhantemente aquele problema, a gente vai brilhar, mas nossos alunos certamente não vão aprender a dominar a técnica e enfrentar um problema diferente.
A solução mais simples para este problema é fazer o seguinte: para contar os números pares, fazer todos os números menos os ímpares. Todos de 3 dígitos distintos. Começamos por que caso? Primeiro, não pode colocar o zero, então 9 possibilidades. Segunda caso, 9. Terceira, 8. 648. E agora os ímpares. Começamos por que caso? Última. Como o número é ímpar, a última casa só pode ser 1, 3, 5, 7, 9. 5 possibilidades. Agora vamos para a primeira. Na primeira não podemos colocar nem o dígito que colocamos na última, nem o zero. 8. E na casa do meio não podemos colocar nem o dígito colocado na primeira casa, nem o colocado na última. 8. A resposta é, portanto, 648 menos 320 igual a 328. O próximo problema é o seguinte: de quantos modos podemos colorir os quadrantes acima? Se dispomos de 4 cores e quadrantes adjacentes não podem ter a mesma cor, vocês têm 1 minuto e meio para pensar. Deixa eu apagar o quadro. Não, você liga o microfone. Bem, como o problema nos diz, para colocar 4 cores, né, onde não podem ser adjacentes, eu escolho a primeira maneira, né, 4 cores que eu posso colocar. Vamos dizer que eu venha por aqui agora pintar a próxima bandeira, a próxima parte, né? Eu não posso colocar a mesma a cor que eu coloquei aqui. Então, posso colocar 3 cores. Nessa terceira parte, eu não posso colocar a cor que é parecida com quem? Com essa. Quantas maneiras eu tenho? 3 maneiras.
essa última parte eu não posso colocar a cor que está aqui, nem aqui. Ou seja, duas maneiras. Como em dois casos. Aqui eu não posso botar essa cor de cá. Não, mas aqui não tem problema. Tem, professor? No nosso quarto quadrante, nós não poderíamos colocar nem a cor, perdão, no nosso terceiro quadrante, nós não poderíamos colocar nem a cor do segundo quadrante, nem a cor do quarto. A questão é a seguinte: você tem certeza que são duas cores nos quadrantes 2 e 4? Não poderia ser uma cor só, o segundo quadrante e o quarto não poderiam estar com a mesma cor, o segundo e o quarto? É. Como é que eu comecei assim, né? Tá, eu comecei pra cá. Vamos lá, 4. Uma cor? Não. Não. Vou botar 3 cores. 3 cores, certo. Terceiro quadrante. 3. Claro, no terceiro você só não pode botar a cor que você colocou no segundo. Agora, no quarto quadrante temos um problema. Por quê? No quarto quadrante não podemos colocar as cores do primeiro e do terceiro. Só que quantas são as cores do primeiro e do terceiro? São duas? Não, pode ser tem que dividir. O primeiro e o terceiro quadrantes podem estar com a mesma cor. Pode acontecer do primeiro e do terceiro quadrante estarem ambos azuis. Então, nesse caso, só o azul não poderia ser colocado no quarto quadrante e haveria, então, 3 possibilidades. E pode acontecer do primeiro e terceiro quadrantes, sabe, com cores diferentes, azul e verde. Então haveria 2 cores proibidas e, portanto, teríamos 2 cores disponíveis para o quarto quadrante. Em suma, de quantos modos posso colorir o quarto quadrante? Não sei, depende. Depende de quê? Não, a primeira ideia que eu tive, não sei se é a mais correta, mas a que veio na minha mente é fixar cada cor no primeiro quadrante. A primeira cor, são 4 cores, então eu pensei de imediato fixar a primeira cor no primeiro quadrante e pensar no problema. E separar por 4 casos, sendo fixando cada cor. A primeira no primeiro quadrante, aí eu vou ver como é que vai ficar. A segunda cor no primeiro quadrante, vou ver como é que fica. Eu pensei assim, Bom, agora, será casos, que tem solução? Sim, agora isso aí realmente não adiantou muito a solução do problema, porque você vai ter 4 casos absolutamente idênticos. Não? Porque as cores podem ser, no terceiro... Voltando à solução anterior, nós estamos de acordo que nós estamos com um impasse aí no quarto quadrante? E por que estamos com um impasse no quarto quadrante? Porque não sabemos quantas são as cores que foram utilizadas nos quadrantes 1 e 3. Não? Se os quadrantes 1 e 3 estiverem com a mesma cor azul, por exemplo, somente a cor azul não poderá ser usada no quarto quadrante. E teremos 3 possibilidades para o quarto quadrante. Mas se os quadrantes 1 e 3 estiverem nas cores, digamos, azul e verde, então nós vamos ter 2 cores proibidas para o quarto quadrante. Então teremos 2 cores disponíveis para o quarto quadrante apenas. Que recomenda a técnica natural para a resolução desse problema? Que paremos, abandonemos e comecemos de novo. Não, porque tivemos um impasse aqui. Vamos começar de novo. Começar de novo abrindo em casos. Quais são os 2 casos? Primeiro e terceiro quadrantes com cores iguais.
primeiro e terceiro quadrante com cores diferentes. Comecemos com o primeiro caso. Primeiro e terceiro quadrantes com cores iguais. De quantos modos eu posso escolher a cor do primeiro quadrante? Agora, naturalmente, eu vou passar para que quadrante? Para o terceiro, não? No terceiro, eu tenho que usar a cor que eu usei aqui. Uma. Não, se eu coloquei azul lá, eu só posso colocar azul aqui. Só tem um modo, né? Depois de ter colorido o primeiro quadrante, só tem um modo de colorir o terceiro. Agora, reparem que eu estou aqui com uma cor só. Digamos, azul e azul. Então, aqui vale tudo exceto azul. E aqui vale tudo exceto azul. 3. Há 36 cromatizações aí dos quadrantes, usando cores iguais para o primeiro e para o terceiro quadrante. Eu falei cromatização porque o verbo colorir, infelizmente, é um verbo extremamente irregular, certo? Em português. Agora, utilizando cores diferentes do primeiro e do terceiro quadrante. Quantos modos eu posso escolher a cor do primeiro quadrante? Cor do terceiro quadrante. Tem que ser diferente. Agora, esses dois quadrantes estão com cores diferentes, digamos, azul e verde. Então, aqui não pode ser nem azul nem verde. E aqui não pode ser azul nem verde. Há, portanto, 48 cromatizações com cores diferentes no primeiro e no terceiro quadrante, o que dá um total de 84 modos possíveis de colorir os quadrantes. Para encerrar esta aula, vamos comentar a respeito de erros extremamente comuns. Algum erro, né, extremamente comum. Para isso eu vou resolver um problema extremamente simples e depois vou resolvê-lo de novo de modo errado. É claro que eu vou fazer quase uma paródia, né, do erro, né, que é extremamente comum. Eu vou exagerar tanto que vai ficar bastante claro perceber a fonte do erro. Esse erro é extremamente comum, ele aparece com imensa frequência, só que mais bem camuflado, né, mais bem camuflado. Mas o problema simplérrimo que eu vou resolver é o seguinte. Eu tenho 5 rapazes e 5 moças. E eu quero escolher um casal para representar esse grupo de 5 rapazes e 5 moças. É fácil ver que a solução correta do problema qual é? Formar um casal equivale a escolher um rapaz e uma moça. Ora, a primeira decisão, portanto, é a escolha do rapaz. De quantos modos a gente pode escolher o rapaz? 5. A segunda decisão é a escolha da moça. De quantos modos a gente pode escolher a moça? 5. Então, de acordo com o princípio básico da contagem, a resposta do problema é 5 vezes 5, 25. Estamos todos de acordo que isso está certo? Paira alguma dúvida a respeito? Agora vamos ver o que um atrapalhado pode fazer nesse problema. Um atrapalhado, aliás, é o que mais tem, né? Um atrapalhado
pode pensar assim. Para eu formar um casal, eu tenho que escolher a primeira pessoa do casal, o cabeça do casal. Aí esse cabeça do casal tanto pode ser um homem ou uma mulher. De modo que essa primeira pessoa do casal pode ser escolhida de quantos modos? 10. Né? Qualquer uma das 10 pessoas. Se eu escolhi um homem, agora eu vou ter que escolher uma mulher. E teria quantas possibilidades? 5. Se eu tivesse escolhido uma mulher, agora eu teria que escolher um homem. Teria quantas possibilidades? 5. Então, em qualquer caso, independentemente do que eu tenha feito na escolha da primeira pessoa do casal, a segunda pessoa pode ser escolhida de quantos modos? 5. Então, a resposta é 10 vezes 5, 50. Bom, nós temos 3 possibilidades. Ou a solução anterior está certa e esta está errada, e nesse caso vocês vão descobrir o erro. Ou esta está certa e a anterior estava errada, a anterior que havia dado 25 estava errada, e vocês aí vão ter que descobrir o erro da solução anterior. Ou ambas estão erradas, né? E aí vocês vão ter que descobrir os erros de ambas, né? Evidentemente não há a menor possibilidade de ambas estarem corretas, certo? Já que uma dá para a resposta 50 e a outra 25. A pergunta primeira que faço, e fácil, é qual das duas soluções está errada? É esta, né? A segunda solução. Agora, por quê? Essa pergunta, embora possa parecer, não é uma pergunta tola, não. Esse erro é um erro que acontece muito. Só que ele, em geral, aparece muito mais bem camuflado do que apareceu nesta solução aí. Qual é o erro? Toda vez que nós fazemos uma distinção inexistente, uma distinção artificial entre coisas iguais, isso resulta numa contagem múltipla. Isso faz com que a gente conte a mesma coisa mais de uma vez. Essa solução eu comecei assim. A primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher a primeira pessoa do casal, o cabeça do casal. Ora, isso aí já criou uma distinção inexistente entre os elementos do casal. O cabeça do casal e o outro. Esse raciocínio nos faz com que o casal João Maria seja contado 2 vezes. Uma quando João é o cabeça do casal e Maria é, digamos, o resto. E outra quando Maria é o cabeça do casal e João é o resto. Né? Nós criamos uma distinção entre as pessoas do casal, o cabeça e o resto. Então o casal João Maria, né, foi contado 2 vezes. Uma quando João é o cabeça e Maria é o resto, outra quando Maria é o cabeça e João é o resto. Toda vez que você faz distinção inexistente entre coisas que são iguais, isso resulta numa contagem repetida. No caso, cada casal foi contado quantas vezes? 2. Então, embora essa solução esteja errada, ela pode ser corrigida, né? Basta dividir por 2, né? Porque contamos cada coisa 2 vezes, e assim nós corrigimos a contagem. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado pela atenção.